aí galera, aqui quem fala é o Pex. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que vocês me perguntaram muito e muito mesmo, principalmente nos comentários do YouTube e nos comentários do Instagram, que é sobre a direção do Corsa. A primeira pergunta que me fizeram bastante é se o meu Corsa tem direção hidráulica. E bem galera, esse Corsa aqui é um Corsa Wind 97, ele é um modelo bem simples, quase um pezinho de boi, então a direção dele é mecânica. No entanto, creio eu que por conta de alguns vídeos que eu posto aí no canal, às vezes mostram alguma manobra, alguma rotatória, entrando em alguma rua, e ele passa aquela leve impressão que tem a direção um pouco mais leve, mas não. Esse carro aqui não tem direção hidráulica, ele tem uma direção mecânica. No entanto, é um carro que, na minha opinião, tem direção mecânica, mas eu particularmente não acho ela muito pesada. Eu já tive a oportunidade de andar em vários carros com direção mecânica também, e um carro que eu gosto bastante de fazer a comparação é com o Ford Ka. Eu andei bastante em um Ford Ka, se eu não me engano, ano 2010. Um Ford Ka de entrada também, pé de boi, que não tinha nada. Eu acho que a direção do Ford Ka, não sei, mas pelo menos daquele que eu tive a oportunidade de andar bastante, comparado com o Corsa, eu acho que o Ford Ka tinha uma direção um pouco mais pesada. Então, por ser um carro mais novo, com mais tecnologia, na minha opinião deveria ser um pouco mais leve, mas isso não acontece. Então, se colocar na ponta do lápis o preço do carro, o ano do carro, teoricamente o Ford Ka deveria ter uma direção muito mais leve, mas não, dirigindo os dois, na minha opinião o Corsa tem a direção muito mais leve comparado com ele. Então galera, eu particularmente não acho a direção muito pesada, porque querendo ou não, o Corsa, principalmente o Wind 97, é um carro leve, e eu ainda uso o setup original de rodas, então eu ando com aro 13 e pneuzinho fino, e até por esse motivo ele não tem a direção muito arrastada, muito pesada. Principalmente no dia a dia, eu confesso pra vocês que não me faz muita falta. Bem, aproveitando agora, eu vou falar sobre a segunda pergunta que vocês fazem bastante. Inclusive eu já comentei em alguns vídeos anteriores que eu gravaria um vídeo exclusivo para falar sobre esse assunto, porque é algo que eu gosto de explicar o porquê da minha opinião. Então eu decidi pegar hoje aqui, voltando para casa, aproveitar esse trânsito para bater um papo com vocês e explicar os motivos sobre esse assunto. O que vocês me perguntam bastante é se vale a pena instalar uma direção hidráulica em um Corsa seminovo, em um Corsa mais antiguinho. E galera, não tem uma resposta certa, é o que eu costumo dizer, depende de diversos fatores. E eu compartilho da mesma opinião até do vídeo que eu gravei sobre o ar-condicionado. Então é aquilo, cada pessoa tem um carro diferente do outro, tem uma ideia diferente da outra pessoa. Bem, então o que eu quero dizer para vocês, vou colocar em um caso prático. Eu, por exemplo, com esse carro aqui, não seria um carro que eu colocaria um kit de direção hidráulica. Eu particularmente não desembolsaria a quantia que hoje é praticada no mercado para instalar um kit nesse carro. Por quê? Hoje, se vocês pesquisarem no mercado, um kit de direção hidráulica seminovo tá em média R$ 1.500, e um kit novo parte entre R$3.000 a R$4.000. Esse carro meu não é um carro que eu comprei em um ótimo estado de conservação, é um carro que eu venho levantando aos poucos, porém é um carro que até então eu não tenho, por exemplo, um objetivo de ficar com ele por muito tempo. Para que vocês entendam um pouco do meu raciocínio, não é um carro que eu pretendo ficar por muito tempo, não é um carro que, por exemplo, veio do meu avô, que veio do meu pai, que veio de família e já está há anos na família.
não é um carro que está em ótimo estado de conservação. Então acho que não é um carro, de modo geral, se você colocar na ponta do lápis, que vale a pena esse investimento. Esse carro aqui na época, para quem me acompanha aí faz tempo, sabe que eu paguei 6 mil reais. No começo ele tava bem judiadinho, ele tinha o capô queimado, tinha bastante amassadinhos aí na lateral do carro, e eu fui arrumando com o tempo. Então hoje em dia, se eu fosse vender esse carro, seria por um preço um pouco mais alto. Não muita coisa, pouquinha coisa, né? Que é o preço praticado em um carro com estado de conservação mais, como digamos, mais sensato, que não esteja aquela carniça, né, para vender. Então hoje, se eu fosse vender esse carro por um determinado preço, eu conseguiria pegar um valor até que honesto. E eu, por exemplo, se eu fosse instalar um kit de direção hidráulica nesse carro, eu não colocaria um seminovo, exceto se, por exemplo, algum amigo que comprou o kit por X motivo não quer e quer me vender, ou que tenha algum amigo que conheça alguém, ou algum mecânico de confiança que tenha procedência, que vá dar garantia. Porque não é algo barato que você vai lá e colocar e depois, se der algum probleminha, vai ser muito fácil de resolver. No entanto, é aquilo, não é original, vai ser uma adaptação. Então, se a pessoa que está fazendo essa adaptação não tiver aquela artimanha, não conhecer bem do assunto, é aquilo, vai ficar uma porcaria. Tem um colega meu que fez isso, ele colocou num boquete aí, fez a instalação, e ele esterçava o volante e a rotação do carro caía bruscamente. Então não ficou legal, ele depois desanimou com o carro, ficou um bom tempo para conseguir consertar e depois vendeu. Então é aquilo, eu prefiro gastar um pouco mais para colocar uma coisa boa em algum lugar que tenha procedência, que tenha nome no mercado, para até ficar com a consciência tranquila, né? Que se precisar fazer alguma manutenção, se precisar fazer algum conserto, eu sei que eu vou poder confiar. Então, com esse valor que, sei lá, coloquem mais 3 a 4 mil reais, mais o valor do carro que eu conseguiria vender, eu já conseguiria pegar um carro mais completo com direção hidráulica. Então eu acho que não vale a pena o investimento, porque com o valor do carro, mais o que eu gastaria com o kit de direção hidráulica, daria para eu pegar um Corsa já 1.6 com direção hidráulica e ar-condicionado. Então, se você colocar na ponta do lápis, no final das contas, compensa muito mais você vender o carro, juntar esse valor e ganhar esse pacote de opcionais, né? Que é o motor, ar-condicionado e a direção hidráulica. Mas é claro, não é algo muito simples assim, que você vai lá, anuncia o seu carro, no outro dia já pegou o seu dinheiro e daqui uma semana você já encontrou o carro que você estava procurando. Quem está procurando realmente carro sabe que não funciona assim. É aquilo que você tem que ter um pouco de paciência, mas você encontra. Só que tem que ter paciência e não pode ter pressa. Então é aquilo, para quem tem um único carro e está na correria, usa o carro no dia a dia, às vezes isso acaba sendo um pouco mais custoso. Mas também tem o outro lado, que é como eu comentei um pouquinho antes. Por exemplo, se esse carro aqui fosse de família, se estivesse na família por um bom tempo, se tivesse alguma história, viesse ser, sei lá, se o carro fosse do meu avô, se meu pai tivesse tirado esse carro zero, minha mãe ou algum tio, e tivesse algum tempo na família, o estado de conservação estivesse bacana, tivesse uma história, um estado de conservação bom, eu acho que até valeria o investimento. Então eu colocaria. E claro, se o meu intuito fosse ficar com o carro por um bom tempo. E outra, é aquilo também que eu gosto de comentar com algumas pessoas que me perguntam. Isso é uma decisão pessoal, não tem aquela regra, faz isso, não faz aquilo, que você tem que sentar com calma, colocar na ponta do lápis, fazer aquelas perguntinhas básicas. Quanto tempo você pretende ficar com o carro? É um carro que você comprou para ficar por 1 ano, 2 anos, para depois trocar eventualmente por um carro mais novo?
é um carro que você comprou porque você gosta bastante e pretende ficar, sei lá, 4 a 5 anos com esse carro. Então existem esses detalhes que, se você parar para pensar, você consegue chegar na decisão mais favorável para você. Porque aquilo não dá para generalizar. Às vezes a pessoa comprou o carro financiado, então vai ter que ficar por um longo período com o carro. Às vezes ela comprou o carro porque gosta muito e quer ficar bastante tempo com ele. Às vezes a pessoa compra e gosta de personalizar o carro da sua maneira. Então é algo difícil de eu comentar com vocês. E é aquilo, galera. Eu particularmente, se fosse para escolher, se eu tivesse que fazer uma adaptação nesse carro, eu prefiro instalar um ar-condicionado do que uma direção hidráulica. Confesso que para mim um ar-condicionado, principalmente na época de verão, faz muito mais falta do que uma direção hidráulica. Eu, na verdade, nem sinto muita falta de direção hidráulica no dia a dia. Eu já tenho costume com esse carro aqui, e é aquilo que eu falei, não acho a direção muito pesada, é uma direção honesta. Principalmente com um carro em movimento, é algo que você não sente tanta falta. É claro que em momentos que você vai fazer uma manobra, uma baliza, você vai sentir um pouquinho mais de falta. Mas nada que vai desabonar o carro, que você fala, pô, eu encontrei esse carro bacana aqui, tá um preço honesto, o estado de conservação tá ok. Eu, pelo menos, não foi algo que tirou pra mim a opção de escolher esse carro. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido a linha de raciocínio aí. É claro que não é uma regra. E se você tem a vontade de ir lá colocar um kit de direção hidráulica porque você gosta muito do seu carro, você vai ficar muito tempo com o seu carro, aí pode ser que vale a pena. Mas se não é um carro que você pretende ficar por muito tempo, e se é algo que é aquilo que você pensa esporadicamente, pô, você assistiu um vídeo, deu vontade de colocar uma direção hidráulica. Você dirigiu um carro, deu vontade de colocar uma direção hidráulica. Eu acho muito mais investimento você guardar esse dinheiro, vender o seu carro e juntar depois essas quantias e comprar um outro carro. Pode ser que você compre mesmo, é que eu dei o exemplo. Você gosta do Corsa, então você vai lá e consegue comprar um Corsa 1.6 com ar, direção. Ou com esse dinheiro você já consegue pegar um carro na categoria um pouco superior, por exemplo, um Corsa C, um Astra 1.8. É que vai de gosto, né? Vai de gosto, necessidade, vontade. Existem diversos fatores. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem tiver alguma sugestão, inclusive para quem já fez esse tipo de adaptação, comentem aí o quanto gastou, se ficou bom, se valeu a pena, que eu acho que ajuda bastante para quem está com essa dúvida a tomar uma decisão. E é isso aí, galera. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipex, em vez do i é o número 1. E até o próximo vídeo. Valeu e falou! E galera, antes de finalizar o vídeo, nada melhor que mostrar na prática o funcionamento dessa direção mecânica. Bem, uma dica que eu sempre dou para quem me pergunta sobre baliza, sobre fazer uma manobra com o carro parado, é o que eu sempre comento: tente fazer o mínimo de movimento que você conseguir, porque você tirando o carro da inércia, a direção tende a ficar um pouco mais leve. Então vou mostrar aqui para vocês verem que não é uma direção lá tão pesada. Vou manobrar o carro aqui, ó. Aqui dá uma resinha. É uma direção honesta. Ó, quando você vai movimentando o carro. Aqui, ó. E fechou. Fui!